Amém, irmãos? Eu quero saudar a gloriosa igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Quero te convidar, sem perda de tempo, para abrir a sua Bíblia num texto bastante conhecido do livro do profeta Daniel, capítulo 6. Cadê o rapaz bonito aqui do teclado? Chama ele. Irmãos, estou muito feliz de rever os irmãos aqui da igreja da Rua César. Já perguntei pelo Marcelo, cadê o Marcelo? Cadê fulano, Beltrano? Já vi Solange passou por mim, não me beijou, achei estranho, depois disse, não te conheci de máscara. Me olharam e disseram, você está tão bonita, eu disse, é porque eu estou de máscara. A nossa querida pastora Alquinete também, o nosso pastor Nelson, sinto pela sua perda, que Deus continue te consolando, edificando e fortalecendo em graça. Aos demais irmãos, eu trago da parte dos meus pastores também um grande abraço. Eu estou morando ali fora, o Senhor nos levou para uma temporada ali nos Estados Unidos, e nós estamos ali a trabalho, meu esposo foi a trabalho, e eu fui ali também fazer a obra do Senhor, né? Uma promessa de muitos anos que o Senhor tinha feito, eu ainda adolescente, e o Senhor, aprove o Senhor cumprir neste momento agora. Deus seja louvado. Mas ano que vem eu estou de volta, tá, irmãos? Vou para Brasília, aqui pertinho, vou estar mais perto dos irmãos. Eu agradeço a Deus também pela vida dos meus amigos que puderam vir nessa noite. O Maicon, que é o meu filho, né? Eu adotei o Maicon, já disse para a mãe dele que ele é meu também. A irmã Vanderleia, que é uma amiga muito querida, que mora lá em Coelho Neto, me fez a grata surpresa de estar aqui nessa noite. E a minha amiga Lucimar, de muitos anos. A Lucimar foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus, né? A minha primeira alma para Jesus foi a Lucimar, na porta de um centro espírita, que a família dela era espírita, e eu passava para ir para a igreja com a minha família e convidava ela, vamos para a igreja comigo? Vamos para a igreja comigo? E ela está aí até hoje, dirigente de oração, mulher de Deus, porque é assim que Deus faz, assim que Deus faz, é assim que Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, e eu sinto andou que andai, eu sinto a presença dEle aqui neste lugar, eu não comandai, eu não consigo me eu não consigo me conter, Nerevácia. Mas eu não quero demorar hoje, amém? Porque quem me conhece sabe que se me der confiança vira vigília, amém, irmãos? Mas sejamos rápidos, falaremos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. A minha Bíblia tem uma versão diferenciada, que é a versão contemporânea. Os irmãos assentados como estão, poderão nos acompanhar. A epígrafe do texto diz Daniel na cova dos leões. Diz assim o capítulo 6 e o primeiro versículo. Dario reorganizou o seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre ele havia 3 ministros, e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros que tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobria algum ponto fraco de Daniel, que pudesse usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou de má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel.
a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dário, que viva para sempre. Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto: durante os próximos 30 dias ninguém deve orar a nenhum outro Deus ou a homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue este decreto, ó rei, assine-o para que seja irrevogável, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dário assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Sua casa tinha janela no andar de cima, voltadas para Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo ajuda a Deus. Imediatamente foram ao rei e lembraram o decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei durante 30 dias, e qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso, seria jogado na cova dos leões. Com certeza, confirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e persas. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados de Deus, ignora a sua ordem, desafia a sua lei, ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo, mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, é irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado na cova dos leões, mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal e tão continuamente serve, ele vai te livrar da cova dos leões. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel de todos os seus nobres, porque não podia ser revogada. O rei voltou para o palácio, mas não comeu, nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum mal. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do meu Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Se você pode, agradece a Deus por essa linda história que nesta noite o Espírito Santo trouxe à minha memória para ministrar nessa casa, para alegrar a tua alma, para animar, para fortalecer, para te avivar, para te aquecer e para te fazer entender que as provações,
é para crente bom. Provação não é para crente ruim. Quando eu pego a Bíblia, eu não vejo Jezebel e Acabe sendo provado. Agora eu vejo Paulo, eu vejo Silas, eu vejo Jeremias, eu vejo Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ei, crente, se você está sendo provado, é porque tem graça de Deus sobre a tua vida. Vamos deixar Satanás desesperado nessa noite. Vamos adorar a Deus como Ele merece, como Ele merece, como Ele merece, como Ele merece aqui neste lugar. Eu sei que todos vocês conhecem esse texto, e eu prometi que eu não vou me demorar. Quem fez essa surpresa para o pastor Carlos foi o Vinícius, meu irmão. Cadê o Vinícius, gente? Vinícius? Olha lá, levanta, Vinícius. Você aqui é meu irmão, eu sei que eu sou mais bonita do que ele, mas ele é meu irmão. Ele disse: olha, é aniversário do pastor Carlos, e você tem que ir, porque você tem história lá. Eu falei: eu não posso falar que eu não vou, né? Eu tenho que ir. E eu confesso aos irmãos que eu não queria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse, hoje aqui. Alamayo rebidacia narasayo, la mandou como noguede caiuiayo, porque eu sinto a se gobedegaio, eu sinto a não eu sinto a noga, eu sinto a presença daquele que conforta. Rabarasayo, Norowei, Narasarayo, Eblidaragayo, Eblifusiwi. Eu sinto a presença daquele que conforta. Ramando Kebedekeleblas. Eu sinto a presença daquele que sustenta, daquele que cura, daquele que livra, daquele que protege aqui neste lugar. Quando eu vejo esse texto, é inegável que houve um grande livramento, mas também, irmãos, este homem passou por um grande teste. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite e esteja vivendo um período de provação em sua vida. São tantas lutas, tantas provas, tantas adversidades, que às vezes parece que a vida está te provando. É luta, é prova no ambiente profissional, são lutas e provas na saúde, no financeiro, na área da família. Se talvez hoje eu te perguntasse: e aí, irmã, como é que está lá na tua casa? Você diria: irmã Cíntia, você vai pregar sobre provação, então eu vou te dizer, lá em casa eu não tenho um filho, eu tenho uma prova. Se fôssemos te perguntar de repente sobre o seu casamento, você diria: irmã Cíntia, eu não tenho um casamento, eu tenho um teste. A cada dia eu sou testada, a minha paciência. Nós somos constantemente testados. E tem hora que nós temos vontade de fazer uma oração. Seja simpático comigo, porque eu não vou demorar, e me pergunte qual. Ah, você não foi simpático comigo? Me pergunte qual. Senhor, testa outra pessoa. Senhor, testa o pastor Carlos, testa a dirigente de oração, testa o menino que toca piano, testa a irmã Solange, testa a pregadora. A mim não, Senhor. Mas deixa eu te contar uma coisa: nós também passamos por provação, nós também passamos por testes, nós também passamos por lutas. E um dos testes mais severos, ao meu ver, que um homem de Deus passou, foi Daniel. Que ele foi jogado, lançado, arremessado em um buraco cheio de leões. Deus testou Daniel em todos os anos. Quando eu leio o texto,
Deus testou a fé de Daniel, testou a sua confiança. Deus testou o seu compromisso, o seu caráter. Quando começamos a estudar a biografia de Daniel, a primeira vez que ele aparece na Bíblia ainda é jovem, no reinado do rei Joaquim, 2 Crônicas, capítulo 36. Quando o rei Nabucodonosor invade Judá, a Bíblia não diz o nome de todos os jovens que foram levados para o cativeiro babilônico, mas cita o nome de Daniel e mais 3, Ananias, Misael e Azarias. Eles passariam por um teste difícil. Eles tinham que viver na Babilônia, mas não ser da Babilônia. Eles tinham que ter decisões e atitudes que muitas das vezes iria contrariar a vontade de alguns. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, que às vezes para fazer a vontade de Deus, você vai contrariar a vontade de algumas pessoas. E isso é fato. Quando eu pego a Bíblia e lembro de Marta e lembro de Maria, mulheres não poderiam ir ao templo, mulheres não poderiam estar aos pés do mestre, mas quando Jesus aparece na casa de Maria, ela não quer saber de panela, ela não quer saber de esponja. Ela disse: no templo eu não posso ir, mas ele veio na minha casa e eu não vou deixar de ficar aos pés dele, de ouvir a voz dele, de adorar o nome dele. Ela sabia que aquilo que ela iria ganhar na sala, ela não ia ganhar na cozinha. Vem pra cozinha, não vou. Vem pra cozinha, agora não, agora não. Enquanto Marta chamava, Maria nem ouvia. Ela estava contrariando a vontade de Maria. Esses jovens tiveram um desafio difícil pela frente. O rei queria forçá-los a se adequarem ao sistema babilônico. Eles não queriam que eles fossem ou continuassem sendo os mesmos judeus. Mudaram seus nomes, mudaram sua língua, não poderiam mais falar a língua do povo de Deus. Você sabe por que eles mudaram a língua? Porque eles não poderiam falar no idioma do seu país. Porque a língua é a identidade de um povo. Quando você vai a um lugar, eu que moro nos Estados Unidos, quando eu falo o português, as pessoas já sabem que eu sou da onde? Do Brasil. Porque o português que eu falo não é o português de Portugal, é o português do Brasil. Então eles queriam mudar a linguagem para descaracterizar os jovens, para mudar a sua identidade. Sabe por que o povo de Deus fala em mistério? Porque o povo de Deus não é dessa terra, o povo de Deus é do céu. A identidade dele não pode mudar. Vocês estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: eles permaneceriam os mesmos? Eles mudariam ali na Babilônia? A Bíblia diz que no terceiro ano que estava ali, os 4 jovens deveriam comer da mesma dieta do rei, que era oferecida a ídolos da terra, porque tinha muitos ídolos ali na Babilônia. Mas o principal era Marduk, que era representado por um dragão. E para eles seria uma blasfêmia comer daquela mesa que era oferecida a deuses estranhos. E todas as vezes que eu prego sobre Daniel, eu gosto de falar essa parte, porque o Espírito Santo falou uma certa feita comigo: você quer ir lá ver como é que foi o negócio? Eu disse: por favor, Senhor. E eu dobrei o joelho e comecei a imaginar Daniel entrando dentro do quarto onde estavam os seus amigos, dizendo: olha, foi dada uma lei agora, que nós vamos ter que sentar à mesa, que nós vamos ter que comer aquela comida. Você sabe, Misael, que aquela comida foi sacrificada
para Marduk, e que Marduk é o dragão que eles adoram aqui. Mas quem anda com o leão não senta na mesa do dragão. Aqui ninguém vai comer daquela comida. Aqui ninguém senta na mesa, ninguém come a comida, ninguém experimenta, porque aqui nós comemos é mesa preparada. Pode ser no deserto, pode ser na cova, pode ser no vale, mas se Deus preparou, aleluia, é coisa do céu. É coisa do céu. Você imagina que eles estavam passando por um teste todo aquele tempo. E por que é que existem tantos testes na nossa vida, pastor Alquinete? Por que existem tantos testes na nossa vida, pastor Carlos, diácono Vinícius, missionária Vanderleia, missionária Lucimar? Por que existem tantos testes nas nossas vidas? Os testes na nossa vida existem para averiguar o que realmente está dentro dos nossos corações. Porque uma coisa é você falar que ama a Deus, outra coisa é você demonstrar que o ama. Daniel serviu a vários reis em um período de 73 anos. Não foram dias, não foram horas, foram décadas. 73 anos, eles e seus amigos poderiam negociar sua fé, como muitos fizeram na corte ali da Babilônia, para não aborrecer o rei. Mas ele fez o que era certo. Ele fez como Deus queria que fosse feito. Quantas decisões que seriam transformadoras para a nossa vida, que não tivemos, não tomamos atitudes que deveríamos ter tomado, mas não fizemos, com medo do que os outros iriam pensar. Irmãos, isso são testes que acontecem para determinar quem realmente está nos influenciando. Existem pessoas que são mais influenciados pelos homens do que influenciados por Deus. E eu vim aqui nessa noite te lembrar que Deus não prova crente ruim, Deus só prova crente bom, porque a graça dele te basta. A Bíblia diz que quando Daniel soube que teria que comer, ele disse: eu vou pedir ao copeiro para separar a nossa comida. Não existe com crente tudo junto e misturado. Com crente estamos perto. Se você serve o meu Deus, estamos juntos. Se você não serve o meu Deus, vem para o meu lado. Para que você consiga ter vitória na sua vida. Porque a vida sem Deus não é vida. Daniel pediu ao copeiro real que durante 10 dias, quantos dias, irmãos? Você não está sendo simpático comigo, eu só estou pregando há 15 minutos. Quantos dias, irmãos? 10 dias. Eles fizessem uma dieta de frutas e legumes. E o texto diz que no final de 10 dias, quantos dias? Eles eram 10 vezes mais sábios. Porém, Daniel ganhou conhecimento de todas visões e de todos os sonhos. Aí o Espírito de Deus me falou: ei, Cíntia, você entendeu o que você leu? Eu disse: preciso que o Senhor me explique. E o Espírito Santo então veio sobre a minha mente e falou assim dentro da minha cabeça: Cíntia, não foram 10 dias de dieta, não foram
10 níveis de conhecimento. Diga para minha noiva, diga para a minha igreja, que a cada dia de renúncia eu acrescentei um nível de conhecimento. A cada dia de renúncia eu aumentei o nível de intimidade. A cada nível de banho, a cada dia de renúncia eu abri a porta, eu abri a porta, eu abri a porta, eu abri a porta, eu abri a porta e disse: pede, 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 porque aquele que pede recebe, que busca encontra, e o que bate se abre. Mas o texto diz que Daniel ganhou mais. O texto diz que Daniel ganhou. Seja simpático comigo, por favor. O texto diz que Daniel ganhou. Ele ganhou mais do que sabedoria, mais do que conhecimento. Porque conhecimento é aquilo que eu adquiro. Sabedoria é pôr em prática aquilo que eu conheci. Ele ganhou mais do que conhecimento e sabedoria. Ele ganhou entendimento para interpretar qualquer enigma, qualquer sonho, qualquer visão. Aí o Espírito Santo gritou e disse: você entendeu? Eu disse: essa eu entendi. Ele virou profeta. Ele ganhou algo que mudaria a vida dele, porque juiz na terra tem muito. Estamos precisando é de profeta, pessoa que olha, aponta, diz que está errado, que não dá certo, que tem que fazer assim, assado. Ei, você é um ótimo juiz, mas eu quero ver você ser profeta. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta. Sabe por que somos testados, pastor Carlos? Porque Deus, na sua sabedoria e no seu amor abundante, Ele dá muito valor à nossa fé. É por isso que Ele não vai te proteger daquelas provações que através dela Ele vai extrair um pouco mais da tua fé. A tua fé vai ser mais aumentada. Você vai subir mais um nível de intimidade. Porque a fé não provada, queridos, pode até ser uma fé verdadeira, mas certamente é uma fé fraca. Porque a fé verdadeira, ela tem uma característica. Me pergunte qual. Seja mais simpático comigo, me pergunte qual. A fé verdadeira, ela prospera quando todas as coisas são contrárias. Quando seu filho foi atropelado e está como morto, devolve o Senhor a vida da minha filha. É quando tudo está contrário, é quando o casamento está desfeito, é quando o filho está saindo por aí pela vida. Ei, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para continuar a fazer. Sabe por que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Me pergunte por quê. Porque a Bíblia também diz que Ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. E o Senhor me disse enquanto eu orava com os meus amigos: diga para eles, Cíntia, que eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, porque eu dou ordem aos meus anjos ao teu respeito para te acompanharem. Quando chega a prova, o anjo não vai descer, ele já desceu, ele já está do teu lado, o socorro é imediato. Eu quero dar um exemplo de provações e quero usar aqui uma figura, um barco. Você pode perceber que quando o mar está muito calmo, não há vento, não há onda, não há movimento, e o barco for à vela, tu
pode esticar a vela para o lado que você quiser, mas de jeito nenhum você vai sair do lugar, e você não vai se mover na direção do porto. Isso porque o mar está muito calmo e está muito sereno. Mas me escute: quando os ventos uivam, e mesmo que o navio balance e o convés seja lavados pelas águas turbulentas das lutas, mesmo que o mastro ranja com a pressão dos ventos, com uma vela cheia de fé, inflamada de fé, levantada por fé, o vento vai soprar, mas o barco vai sair do lugar e vai chegar no porto do seu destino. Então você vai ter o seu progresso desejado. Nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que triunfa na adversidade. Se você está passando por provação, saiba que a graça de Deus te basta. Olha para o amigo que está do seu lado e diga para ele: Olha para Edna e diz: Nós nunca teríamos conhecido o poder desse Deus se Ele não tivesse nos sustentado em meio às nossas dificuldades. Nós nunca conheceríamos a maravilhosa graça de Deus se Ele não tivesse estendido a mão para nós e nos arrancado de situações difíceis. É na adversidade que eu vejo o rosto do meu Deus. E sabe como eu aprendi isso? Eu aprendi isso com Jó. Porque ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos, para onde Jó olhava, Jó passou a ver Deus. Na luta ele via Deus, na bênção ele via Deus, andando pela rua ele via Deus, saindo, andai, e é isso que Deus quer que você tenha: fé, 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 fé. Esse tempo é tempo de pegar o escudo da fé, porque a peleja é grande, mas maior é o que está conosco. Ele é fiel. Orando com os meus amigos, o Senhor me disse assim: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo e mando todo mundo se aquietar e digo: eu sou Deus. E ele falou: Cíntia, você sabe porque eu sou o Senhor dos exércitos? E eu disse rápido: não. Ele disse: porque começar a guerra é fácil. Qualquer pessoa começa uma guerra, pisa no calo do outro, a guerra começa. Mas acabar a guerra é só para quem tem autoridade. E eu vim aqui para te dizer que o teu Deus tem autoridade para acabar com essa guerra na tua casa. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e manda todo mundo se aquietar, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que por causa da fidelidade daquele homem, ele continuou a prosperar naquele reino babilônico. Ele tornou-se grande por causa da sua integridade, inteligência e o cargo que ele
assumiu era um cargo elevado. E ele continuou se destacando naquele governo babilônico, até que ele tem que passar por um segundo teste. O primeiro teste foi renunciar à mesa, foi desagradar a vontade daquele rei ímpio. Agora ele vai passar pelo segundo teste. Ele já está há muito tempo na corte, ele já está há muito tempo ali num cargo elevado. E a Bíblia diz que uma certa noite, no reinado de Belsazar, o rei resolveu fazer uma festa para os seus nobres e convidou 1000 nobres e as suas famílias. Quando já beberam bastante, estavam altos, embriagados, mandou que pegasse os vasos. Não eram cumbucas, não eram vasilhas, não eram tampas, não eram qualquer coisa, eram vasos. E vaso tem um grande mistério, porque não desce a casa do olheiro quem quer, só desce a casa do olheiro quem é convidado. E quando ele desce a casa do olheiro, ele vê que o vaso que o olheiro fazia se quebrava, e ele pega do vaso quebrado e faz um outro. Se você pudesse dizer: Senhor, não quero ser mais vaso, quero ser agora barro que cobre a parede. Aceito até ser piso de chão, mas vaso eu não quero não, porque vaso vai para a fornalha, vaso passa provação, vaso passa luta. Mas o olheiro não dá confiança para o barro. O olheiro não perguntou ao barro o que é que ele tem que fazer. O olheiro está dizendo assim: eu simplesmente faço como eu quero, porque mesmo que o vaso se quebra, ele vai continuar sendo vaso, porque eu vou restaurá-lo para a glória do meu nome. E eles trouxeram então o quê? Os vasos, as taças da casa do Senhor, taças de ouro, taças de prata, e começaram a beber, e começaram a adorar os seus deuses pagãos ali da Babilônia. Eles não convidaram Deus para a festa, eles pensaram que podia barrar Jeová, eles pensaram que poderiam colocar Jeová fora da lista do convidado. Pensou: aqui no palácio ninguém entra, porque os reis estão ali, os soldados estão ali na porta. O homem não sabe que Deus entra onde Ele quer e faz como Ele quer. Às vezes Ele entra como nuvem, às vezes Ele entra em silêncio, mas naquele dia Ele não quis nem mostrar a sua face. Ele falou: vocês nem são dignos, eu só vou mostrar o meu dedo, para você saber, Belsazar, que eu não preciso de uma mão para derrubar você. A Bíblia diz que ele então escreve. O que ele escreve? Mene, tekel, parsi. O rei olhou, a perna tremeu, o queixo tremeu, ficou nervoso, chamou todo mundo, sábios, entendidos, filósofos, para que lesse, para que entendesse. Mas todo mundo que chegava e olhava, ninguém conseguia discernir o que estava escrito, porque para entender Deus, você tem que saber a cartilha de Deus, e a cartilha de Deus não mudou, ela continua sendo: meu rei, obedecer. Quanto mais você der para Deus, mais você vai ter de Deus na sua vida. E ele diz assim: olha, agora, homem, vem cá, eu fiquei sabendo, a rainha me disse que você é um daqueles exilados que veio ali de Judá. Eu quero saber se você continua sendo o mesmo. Todo crente, todo servo de Deus, todo salvo em Cristo Jesus vai passar por esse teste. Você continua sendo o mesmo? Você continua sendo o mesmo? Eu ouvi dizer que você era daquele jeito, Daniel. Você ainda é assim? A Babilônia te corrompeu. Eu vou te dar um manto, vou te dar presente, vou colocar
um colar no seu pescoço. Você vai ser um homem grande. Aqui ele disse: olha, os teus presentes você dá para outro, mas o que ele escreveu na parede, eu vou dizer, sem acrescentar e sem diminuir. Mené, mené, tekel, parsi. Sabe o que ele está dizendo? Eu continuo sendo o mesmo. Os encantos de Babilônia não vão me comprar. O cargo que eu tenho não vai me comprar, porque quem me colocou é Deus, e Ele pode me arrancar, Ele pode me tirar, Ele pode fazer como Ele quer, porque é isso, ó Rei, que Ele vai fazer com você. Mené, Deus contou os dias do seu governo, e as suas contas deram negativas. Tekel, você foi pesado e está em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Talvez muitos, para não desagradar o rei Beltesazar, diria: ó rei, vive para sempre. Mas eu vim aqui lembrar uma coisa aos vasos da casa do Senhor. Eu vim aqui lembrar algo aos vasos do Senhor, que a regra é clara: se acabar os vasos, o azeite para. Não pode acabar os vasos, não pode acabar os profetas, não pode acabar os levitas, não pode acabar os pregadores, não pode acabar os pastores, não pode acabar os missionários. E quando eu leio a palavra da viúva, sabe o que me entristece? Não são os vasos vazios que para virem serem cheios precisam ser carregados. Não é isso que me preocupa. Sabe o que me preocupa? É que chega uma hora que o filho diz para a mãe: mãe, os vasos se acabaram. Se acabaram. Quem é vaso, entenda isso. Quem é vaso, entenda. Não pode acabar, não pode parar, não pode desistir, não pode se frustrar. Creia, 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 creia. Creia, 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 creia. Porque enquanto você tiver boca para clamar, Deus vai ter ouvido para te ouvir. Então clama ao Deus que pode mudar a tua sorte. E eu vou terminando a mensagem. Olha para o irmão que está do seu lado e digo para ele: meu irmão, por favor, irmão, seja simpático. Eu sei que é chato, né? Pregador toda hora, fala, eu não gosto. Mas é só para a gente interagir. E eu gosto que seja assim. Então, por delicadeza, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, a pregação já está terminando. Nós vamos comer bolo, mas creia nessa palavra. Creia nessa palavra, porque ela é digna de toda aceitação. E a Bíblia diz que assim como cai a chuva do céu e a neve para lá não volta, mas antes rega a terra e dá semente ao semeador e pão do que se alimenta dela, assim também a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. E hoje eu sou a boca de Deus aqui neste lugar, e não me furto a responsabilidade de te dizer: cadê os vasos? Cadê os vasos? Eu quero ouvir os vasos, 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 vasos. Cadê os vasos que cantam? Cadê os vasos que profetizam? Cadê os vasos que adoram? Cadê os vasos que oram? Cadê os vasos que Deus revela? Cadê os vasos que Deus ressuscita? Cadê os vasos que Deus usa para libertar? Eu quero ver. Cadê? 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 Cadê você? Ei, Daniel continua sendo o mesmo.
E eu preciso continuar sendo a mesma. Você quer saber qual é o segredo de Daniel? Diga, eu quero. Eu vou te dizer. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel. Ele resolveu, Daniel, firmemente não se contaminar. Não quero ouvir comentários de ninguém. Também não quero emprestar minha boca para falar mal de ninguém. Não quero arrumar confusão com ninguém. A minha palavra sim, sim, não, não. Sorriso, agrado, gentileza. Sabe por quê? Porque quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá e colocou no lugar. Ei, ninguém pode ferir o irmão em nome de Jesus. O irmão é para ser amado, é para ser abraçado, é para ser ajudado, é para ser levantado. É assim que a gente vai morar no céu. Daniel tinha um coração inclinado para fazer o que é certo. Tem gente que diz, lá onde eu moro, você não bebe porque você é crente? Eu falei, não bebo porque eu não acho que seja certo. Eu tenho que fazer o que é certo por uma questão também de caráter. Porque tem muita gente que tem muita fé, mas tem muita pouca boa obra. Lembra que Dorcas só tinha uma agulha, mas ressuscitou para a glória de Deus. Quer ressuscitar naquele grande dia? Faça uma boa obra por onde você passar. Você não precisa de muito. Você só precisa da graça de Deus na sua vida. Ela te basta. Ela é suficiente. A Bíblia diz que naquela mesma noite aquele rei morreu. E agora nós estamos no reinado de Dário. E ele passa pelo terceiro grande teste. Eu termino aqui, que é a cova dos leões. Falei dos 3 testes. Mas eu imagino, está doendo os dedinhos? Já estou terminando. Mas eu imagino Satanás fazendo um checklist. Você sabe o que é um checklist? Sabe? É quando você faz ali aquela lista para ir no mercado. Você diz, é o açúcar, é o arroz, é o feijão. Mas sabe como é que foi o checklist de Satanás para Daniel? Você quer ver como eu vejo? Diga, eu quero. Eu imagino Satanás dizendo, ele não cai com mulher, risca, não adianta. Com mulher não vai dar certo com ele. Ele não cai com dinheiro, ele não se vende, não adianta. Ei, também na fé ele não negocia a fé, não adianta. Só tem uma coisa então, já que ele não cai, já que ele não peca, já que ele não vai transgredir, eu vou matá-lo. Satanás então agora planejou matar Daniel. Ele só precisa de um corpo que abra brecha para ele. Ei, Deus só usa servos, mas Satanás usa quem dá lugar para ele. Por isso que a Bíblia diz, não dês lugar para o diabo. Antes das guerras descerem para a terra, elas já começaram no andor dos reinos celestiais. Porque a Bíblia diz que a tua guerra não é contra a carne, e a tua guerra não é contra, mas é contra o diabo, é contra o mal. Vamos matá-lo, decidiu o inferno. Só tem um problema. Me pergunte qual. Não se pode matar quem Deus decidiu que vai continuar vivo. Não tem Covid se Deus disse que vai continuar vivo. Não tem pressão se Deus falou que vai continuar vivo. Eu tive um sonho há pouco tempo, antes de vir para cá, que eu estava de máscara. E a máscara tinha 3 elásticos que pegavam na minha cabeça. E quando eu acordei de manhã, perguntei ao amigo Espírito Santo, Senhor, o que significa essa máscara? Parece que eu vi o meu Senhor sorrindo e me dizendo, Cíntia, quem te protege do Covid não é essa máscara, mas é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Esses 3 elásticos que seguram a tua vida e não deixam
deixam você descer à sepultura. A Bíblia diz então que o diabo entrou nos homens que haviam lá para planejarem, tramarem, conspirarem contra Daniel. E quando a gente vê isso, eu vou fechando aqui, a gente pensa, Deus não está fazendo nada, eles estão tramando, eles estão conspirando, eles estão fazendo arrumadinho, e Deus não está fazendo nada. Ei, meu filho, ei, minha filha, Deus não precisa fazer nada, porque Deus já viu. Ele já viu. E quando ele vê, ele começa a analisar a forma que ele vai trabalhar. Porque tirar o profeta do calabouço é fato, mas tirar ele sem um arranhão é projeto de Deus. Não, isso. Porque às vezes o diabo diz, eu não mato, mas eu vou alejar. Eu não mato, mas eu vou deixar uma marca. Mas Deus diz para você não, Daniel. Para você não, Daniel. Há uma palavra profética decretada da parte de Deus para você hoje aqui neste lugar. Você não saiu na canto, quebia, complo, faço, aio, da tua casa para vir na festa do Pai São Carlos. Você veio aqui neste lugar para vir para a festa que Jeová resolveu fazer para você e para o pastor Carlos. Porque aonde ele está, a fartura de alegria. Então é festa. É festa. Eu quero lembrar você que mesmo você sendo servo de Deus, podem tramar contra você. Eu quero lembrar você que mesmo você sendo servo de Deus, podem falar contra você. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo me falou há muitos anos atrás, no começo, e que eu guardo comigo, e eu sempre digo por onde eu passo. Pode todo mundo falar mal de mim, sou eu que o meu Pai não quer que eu fale mal de ninguém. É uma questão de educação espiritual que o Pai me ensinou. Quer falar, fala. Eu é que não vou falar, porque diante do tribunal de Deus naquele dia, nós vamos dar conta até daquilo que falamos. A Bíblia diz que Satanás então coloca seu plano em ação. Ele usa os próprios companheiros ali de Daniel para tramar contra ele. Infelizmente, às vezes Satanás usa quem nós menos esperamos. Eu acho que deve ter sido duro para José ser jogado naquela cova, mas mais duro deve ter sido saber que foram os seus próprios irmãos que o colocaram lá. Eu acho que era duro para Davi saber que Saul queria o matar, mas mais duro era Davi saber que o seu coração estava apegado a Saul e que ele amava Saul. O inimigo não vai levantar pessoas que você não se importa com eles para te ferir. Ele vai levantar pessoas que têm um peso de glória na sua vida, um valor na sua vida, para tentar te destruir. Mas nessa noite eu vim aqui lhe explicar que tudo isso é só um teste. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Crente das antigas, de antigamente, irmã Ladim, irmã Eni, as irmãs antigas. Sabe como é que era? Resolvendo as coisas no joelho. Não tinha briga, não tinha contenda, não tinha disse-me-disse, não tinha satisfação. Mas o próprio Deus era convidado para acabar com a guerra. Você precisa convidar Deus para entrar nessa guerra. Você precisa entender que não é com palavras que você vai vencer essa guerra. Vive Deus e vive a minha alma, que eu vim aqui profetizar que Deus vai acabar com essa guerra. A Bíblia diz então que aqueles homens foram até a presença do rei. Eu fecho minha Bíblia.
Meus papeizinhos, Vinícius voando, todo mundo na era tecnológica, eu com o caderno da girafinha, só Jesus na minha vida. Que eles tramaram e foram até o rei e disse, é rápido agora, irmãos, estou terminando. Rei, por que tu não faz uma lei que a partir de hoje, durante 30 dias, qualquer homem que se poste, que adore e que sirva a outro Deus que não seja a tua pessoa, seja lançado na cova dos leões? O ser humano é egocêntrico, né? Ele gosta de glória, né? E o rei concorda. O rei não tem ideia que aquilo ali era uma cilada. Era um laço bem bonito, bem enfeitado, para acabar com a vida do servo do Deus vivo. E aquela lei então é promulgada e todo mundo fica ciente que durante o prazo de 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse Dário, o grande da Pérsia. Mas a Bíblia diz que Daniel não mudou a sua rotina por causa da notícia. 3 vezes ao dia ele continuava abrindo a sua janela, orando ao Deus que tudo pode. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Não deixe o Covid mudar a tua rotina. Bota máscara, passa álcool na mão, mas vem adorar o Pai na casa dele. Não mude a tua rotina. E quando aqueles homens fizeram então a armação, eles sabiam como pegar Daniel, porque ele não mudou a rotina. Eles vão para a casa de quem? De Daniel. Porque eu tenho certeza que o detetive já tinha batido para eles, olha, 3 horas, tal hora, ele vai para a janela. Se fosse no Rio de Janeiro, iam dizer o X9. E já tinham contado tudo para eles ali. E eles vão lá esperar. E a Bíblia diz que quando Daniel abre a janela para falar com Deus, ei, você precisa ter uma janela aberta para o céu. Eu não sei se a janela que você tem aberta para o céu é quando você ora e você sente aquele ar fresco, aquele aroma doce que vem de Deus. Eu não sei se a sua janela aberta é quando você adora a Deus na sua casa, aí você sente a brisa que entra doce de Deus. Eu não sei se a sua janela aberta é quando você toca e Deus ministra notas e louvores ao seu coração. Eu quero dizer para você que tem muitos com a janela fechada, mas hoje abre essa janela aí, crente, e fala com teu Deus. Foram até o rei e disseram, ó, aquele judeu que veio dos exilados, o homem só honra quem ele quer. Ele não fala o principal dos presidentes. Ele não fala os príncipes. Ele fala aquele exilado. O homem só honra quem ele quer. Mas eu quero te lembrar que Deus honra quem merece. Se você merece, você vai ser honrado por Deus. Aquele homem então é pego, Daniel é trazido. E agora eu começo a palavra profética desse sermão. Essa semana eu fui numa oração e eu sempre digo, não quero falar nada e não me dá oportunidade. Mas aí me deram a oportunidade, eu falei um trechinho de Daniel. E naquele recinto tinha um profeta, de vários profetas, mas Deus levantou um profeta para falar comigo assim: você não queria vir ao Rio de Janeiro, né? Porque você pensou, Senhor, não é tempo de viajar. Mas eu te digo que tem um Daniel na cova. E eu quero que você ajude a esse Daniel na cova. E eu fiquei pensando, Senhor, será que é minha irmã, que com 35 anos está cega? E muito tem me preocupado, será que o meu tempo é esse de vir salvar, fazer alguma coisa por ela?
E ali o Senhor falando comigo, como está falando contigo nessa noite. A Bíblia diz que Daniel então é lançado dentro da cova dos leões. Talvez você tenha um Daniel na sua família que está na cova dos leões. Talvez você tenha um Daniel na sua vida que está na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando Daniel se aproximou do rei Dário, que fez tudo para tentar impedir aquilo, mas não poderia, porque era projeto de Deus, e todo processo tem um propósito, para que a glória de Deus seja manifesta na terra, assim como é manifesta no céu. Deus permitiu, mas é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que protege. Meu Daniel está na cova. Meu Daniel está na cova. E eu sou o rei, mas não tem nada que eu possa fazer para salvar Daniel. Sabe o que Deus está dizendo? Que às vezes nós somos pais, mas não podemos ajudar os nossos filhos. Que às vezes nós temos dinheiro, mas não podemos socorrer alguém de uma enfermidade, alguma coisa assim, porque a coroa ainda está na nossa cabeça. A gente acha que é a gente que vai resolver, a gente acha que é a gente que vai fazer, mas nessa noite o Espírito Santo te convida: tira essa coroa e dá para quem pode. Tirar o teu Daniel de dentro da cova, fechar a boca do leão e glorificar o nome dele. A Bíblia diz que uma pedra foi posta. Quando a pedra é colocada, sabe o que eu penso? Me pergunte o quê? Vinícius, me pergunte o quê, Vinícius? Só você. Não, você não foi simpático comigo e eu estou terminando mesmo. Me pergunte por quê? Para dar a sensação que é fim. Para dar a sensação que acabou. Terminou, exterminou, destruiu, abalou, Managando, quebigando, galagau, ederevácia. Nada acaba antes que Deus determine. Nada acaba antes que Deus determine. Se o juiz não bateu o martelo ainda, nada vai acontecer. Quando o rei bota a mão no ombro de Daniel e diz para ele: o Deus que tu serve, fielmente ele te livrará. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Cíntia, diga para a minha igreja que aquele que for fiel não corre perigo. Não corre perigo. O Deus que você serve continuamente, ele te livrará, 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 ele me livrará. E o profeta me disse assim, sem saber do caso da minha irmã: quando a pedra é colocada, não se vê o que Deus está fazendo. A gente acha que é fim, mas Deus está nos lembrando que Ele também sabe trabalhar em trevas. Quando não havia luz, quando não havia sol, quando não havia treva, estrelas, era só trevas, só trevas, só treva. Deus mostrou que Ele sabe trabalhar. Sabe o teu filho, sabe a tua filha, sabe o teu marido, sabe o teu casamento, sabe o teu emprego, sabe a tua saúde. Pode estar em trevas, mas o Deus que sabe trabalhar está te dizendo: eu sei o que fazer. O rei não sabe, o homem não sabe,
Você não sabe e eu tampouco sei, mas Deus sabe o que vai fazer, como vai fazer, a hora que vai fazer, a maneira que vai fazer. Deus está sentado no trono, Deus está sentado no trono, Deus está sentado no trono, e Ele está dizendo assim: penso eu vou me vestir, e como disse o profeta, eu vou pegar a minha faixa. Qual é a faixa, Deus, que você vai pegar? Eu vou pegar a faixa escrita livramento. Eu vou. Não tem pedra que me impeça, não tem decreto que me impeça, não tem lei que me impeça, não tem doença que me impeça, não há macumba que me impeça, não há palavra que me impeça. Eu vou descer e vou buscar teu Daniel e vou entregar para você. E nessa noite eu termino essa mensagem e eu peço pastor Carlos para abrir sua mão. Sentado mesmo, abre a mão assim, pastor Carlos. Você crê que hoje Deus está pegando o Daniel do pastor Carlos, está tirando da cova e está entregando de novo a ele nas mãos? Está entregando novamente nas mãos. Sabe por quê? Porque na cova tinha muitos leões, mas a Bíblia diz que só um anjo foi suficiente. Deus está dizendo para você que uma palavra dele é suficiente, e a palavra dele hoje é livramento. Se você é fiel, você não corre perigo. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.